dia, boa tarde, boa noite, exploradores do multiverso. Preparem-se para atravessar o portal do Podiverso, nosso ponto de encontro entre todos os universos da cultura pop. Que quem vos fala é a Ali, e hoje a gente abre o portal do Cinegeek. Mas antes da gente atravessar esse multiverso, já sabe, nos siga nas redes sociais, @multiverso.dageek, e também confira nosso site, www.multiversodageek.com.br. Aproveita e também nos siga aqui no seu escutador de preferência e também não esqueça de avaliar o que você achou desse podcast no final. Também dá pra você deixar uns comentários aí pra gente saber se você gostou ou não e também, né, dar dicas do que a gente pode vir a comentar aqui no próximo podcast. Mas bora pro papo. Hoje o nosso salto é para Alpha Centauri, mais especificamente para a Lua de Pandora. E falar de Avatar é falar de James Cameron desafiando o impossível, né? No primeiro filme a gente vai conhecer o Jake Sully e o conceito, né, de conexão ali entre os homens e o Avatar. Mas o que muita gente esquece é que o filme é um grito ecológico contra a exploração que está acontecendo naquele mundo. Foi ali, né, que a linguagem cinematográfica mudou para sempre o 3D e a captura de imagem. A história, né, do primeiro filme, ela passa em 2154 na Lua de Pandora, um mundo completamente exuberante, perigoso, habitado pelos Na'vi, que são seres azuis com quase 3 metros de altura, uns com 3 metros, né? E que vivem lá em completa harmonia com a natureza. A humanidade vai para lá para minerar um mineral raríssimo e valioso e necessário para resolver uma crise energética na Terra. A trama principal gira em torno do Jake, que é um ex-fuzileiro naval e que ele é paraplégico. E ele é enviado, no caso, para substituir o irmão falecido no programa Avatar. Como ele possui o mesmo DNA do irmão, ele pode linkar sua mente com o Avatar, que é um corpo híbrido humano-nave. A missão, inicialmente, do Jake era se infiltrar no clã Matikaya, né, para convencer eles a abandonar a árvore lar, que fica em cima de uma enorme jazida de minério. Só que surge um grande problema. Ele fica na tutela da Neytiri, que é uma guerreira nave, e o Jake aprende muito sobre o costume do povo e acaba se apaixonando não só pela cultura, mas por ela também. E ele passa, né, a ver como os humanos não estão querendo ser tão amigáveis assim. Eles não são os grandes salvadores ali, mas eles estão agindo como colonizadores e invasores. O clímax, né, de toda a trama explode mesmo quando a gente tem o Coronel Kradish, que decide usar a força bruta para destruir a árvore lá. O Jake vira a casaca, no caso, né, e se une às diferentes tribos de Pandora e ajuda com a própria fauna do planeta, que é estimulada, né, pela grande entidade biológica deles, Eywa, para derrotar essas forças militares humanas. No final, o Jake ele transfere, né, permanentemente a sua consciência para aquele corpo nave, deixando a forma humana para trás. E ele finalmente também pode andar de novo, né? E os temas centrais desse primeiro filme, que foi um grande fenômeno em 2009, ele gira em torno não só de ecologia, né, que é uma crítica clara ao colonialismo e à exploração desenfreada de recursos naturais, mas também a conexão e o elo físico e espiritual entre os seres vivos. Essa jornada toda, a gente passa a entender o propósito de enxergar o mundo com outros olhos. Não só nós como espectadores, mas o dado em si. A gente também se coloca na posição do Jake. E o filme, até hoje, ele detém o título de maior bilheteria da história do cinema, acumulando cerca de 2,9 bilhões de dólares. Outras coisas muito interessantes de falar sobre a construção de mundo é que o James Cameron não apenas escreveu um guia, né, ele criou um ecossistema. Ele criou a linguística, né? O idioma nave ele foi criado pelo linguista Paul Foreman, com uma gramática e sintaxe próprias, para soar diferente de qualquer língua humana. Além disso, eles também aprenderam algumas linguagens de sinais já para o segundo filme. A biologia de Pandora, né, foi desenhada com base na bioluminescência e no conceito de uma rede natural planetária. A ideia de que as árvores se comunicavam entre si através de sinais eletroquímicos e que reflete, né, teorias sobre os fungos e as raízes na Terra. Foi aí que se deu a entidade Eywa. Diferente dos filmes anteriores,
em que a captura de movimento era processada, meses depois, Cameron, ele utilizou o Simulcam. Isso permitia que ele olhasse através das câmeras e visse em tempo real os atores transformados em nave dentro do cenário digital de Pandora. Isso foi o que permitiu a linguagem mais cuidadosa. O filme, ele é muito específico ao mostrar a divisão entre a ciência, que a gente vai representar aqui pela doutora Grace, e a força bruta e o lucro, né, representados aqui pelo Parker e o Coronel Craddish. O termo unobtânio é uma piada interna da engenharia e da ficção científica para algo claro e impossível de obter, simbolizando a ganância humana que ignora, né, a lógica em busca do lucro. E o ataque à árvore lar é frequentemente lido como uma metáfora visual para os eventos históricos de intervenção militar e a destruição cultural. E eu acho legal a gente, né, falar também sobre o significado da frase mais importante do filme, que não se trata apenas da visão física, mas também de uma percepção espiritual e emocional, assim quando eles falam, eu vejo você. Significa reconhecer a essência do outro. É um momento em que a barreira entre o humano invasor e o nativo desaparece, permitindo a transição final do Jake. Como discutimos antes, né, o primeiro filme, de certa forma, ele parece um pouco tímido porque precisa gastar muito tempo para explicar o funcionamento do mundo. E ele estabelece as regras para que a gente entenda, né, as sequelas aí dos próximos filmes. E a gente possa finalmente sair do ponto de vista do Jake e explorar todo o legado da família Sully daqui pra frente e a profundidade de personagens como, por exemplo, a Kiri. O segundo filme, Avatar: O Caminho da Água, que foi lançado em 2022, ele, né, passou aí mais de uma década e o Jake agora e a Neytiri agora são pais. E eles são pais de uma grande quantidade de crianças. Então, vamos lá. O Neytayan, o filho mais velho, ele é basicamente um soldado perfeito. Em seguida, a gente vai ter o Loa. Ele é um pouquinho mais rebelde, mas ele sempre tá em busca de aprovação e a gente vai sentir muito isso. A Tuki é a caçulinha. A Kiri é a filha adotiva e tem uma ligação espiritual muito misteriosa que a gente ainda não sabe com Yewa. E o Spider, né, ele é um humano que cresceu com os filhos, né, do Jake, ele é basicamente um filho ali, mas ele é filho biológico do Coronel Craddish. Mas vamos lá, o povo do céu, os humanos, eles retornam com força total, né, pra Pandora, mas não apenas para minerar, mas agora para colonizar Pandora, já que a Terra tá morrendo. O Coronel Craddish, ele é meio que ressuscitado, né, com um recombinante, né, um avatar com as suas memórias, para proteger seu clã das represálias. O Jake, ele renuncia ao cargo de Oloyektan e foge com a sua família para os arquipélagos, buscando um refúgio com o clã Metkaya, ou seja, o povo d'água, que é liderado pelo Tonoari e pela Ronal. Aqui a gente vai ter uma nova perspectiva, né? A família Sunny, eles precisam aprender os caminhos da água. A questão é que os Metkaya têm caudas e braços adaptados para nadar, algo que os Sullys vão, né, sofrer um pouquinho para emular. A gente também tem uma conexão espiritual muito forte nesse filme, né? Ele nos apresenta os Tulkuns, que são criaturas marinhas gigantescas, hiper inteligentes, que possuem uma cultura, música e uma filosofia de não violência. Os humanos agora, eles vão caçar os Tulkun para extrair a Amrita, uma substância que interrompe o envelhecimento humano, tornando um novo recurso muito mais valioso que o minério. Craddish, né, ele usa a caça aos Tulkun para atrair o Jake. A batalha final ali vai ocorrer em um navio baleeiro industrial. Embora os naves vençam com a ajuda da fauna marinha, o custo é muito alto. Porque ele perde o Neytayan, né, o seu primogênito morre, protegendo os irmãos, o que muda completamente a dinâmica da família daqui pra frente. E o Jake percebe que não pode fugir da guerra, ele precisa lutar para proteger sua casa nova e o mundo que ele vive agora. Como a gente, né, falou anteriormente, a voz do Locke e a espiritualidade da Kiri começa a ganhar muito mais espaço aqui, preparando já o terreno para o que a gente vai ter daqui pra frente. Então, a gente não tem mais o Jake tanto à frente da história, mas ele ainda é um dos principais.
mais. O Credit, agora ele possui conflitos internos, especialmente por causa da relação com o filho, né, que ele tem ali na memória dele. E James Cameron, né, ele desenvolveu novas câmeras, né, para ter captura de imagem de movimento que funcionam embaixo d'água, criando um visual muito mais realista do que a gente consegue ver em cinema subaquático. O filme 2, ele termina com a morte do Nathaniel e é uma ponte emocional extremamente importante agora entre o filme 2 e o filme 3, né? O filme 2, eles foram refugiados tentando se esconder, e já no filme 3, né, com o título de Fogo e Cinzas, ele nasce de uma dor, né? A gente tem ali a tristeza do Jake e da Neytiri em algo muito mais pesado na trama, principalmente pra Neytiri, que terminou o segundo filme em um estado de fúria, e já no terceiro filme a gente vê que ela tá muito mais vingativa e muito mais triste. E também a gente tem que falar sobre a similaridade, né, que a gente tem entre os dois filmes, né? O Avatar 1, ele deu à luz a gêmeos, que eles são muito, muito parecidos entre si, mas os filmes, eles dão a mão porque é necessário a gente rever alguns pontos com necessidade de compreender melhor a trama, apesar de que pode soar extremamente repetitivo. A maior diferença, né, pra gente também ver ali é a questão de que nem todo grupo nave é bom, né? Agora a gente vai ter aí introduzido o povo das cinzas, que introduz a Varang. Eles apresentam um lado mais destrutivo de Pandora, um vulcão, a destruição, uma agressividade, e o jeito que a Varang fala pro Credit sobre a perda da crença em Eywa é muito dolorida. E isso quebra também a estrutura só de humanos vilões e naves como vítimas. Mas a ponte aqui é o conflito nave contra nave também, mostrando que a cultura de Pandora também tem outras camadas. Questão de CGI, a gente vê muita mudança entre os 10 anos aí quase passados do primeiro filme pro segundo, e também a gente pode notar a questão de cores entre o filme 2 e o 3. No 2, a gente vê cores vibrantes, a saturação alta, a fluidez, a luz solar, né, passando pela água. A gente pode notar também os personagens com mais detalhes, né, poros, pigmentação mais fluida, enquanto no primeiro filme a gente acha que eles ainda estão meio apagadinhos. Uma coisa que eu pude notar, não sei se muitas pessoas também sentiram isso, eu tive a sensação que deram uma diminuída no tamanho dos avatares, mas pode ser só uma percepção minha, né? Já no terceiro filme, a gente já vai ter também tons de laranja, cinza e preto e uma atmosfera muito mais sufocante, né? A gente tem aí uma trama que tá se escurecendo para quem sabe o que mais a gente pode ver. Então a gente tem a questão do tema de proteção, adaptação, o ódio, a vingança, o conflito interno. O caminho da água, a gente vê a questão da liberdade, um oceano aberto, apesar de muitos conflitos ali na água. Mas já no terceiro filme, a gente tem algo mais enclausurado, né? A gente tem essa pressão maior. A gente também tem a transição narrativa entre o Jake e o Locke, né? E também, né, a questão entre o inimigo ali. A gente já vai ter a introdução também, né, dos Manquan, que são liderados pela Varang, que, nossa, ficou perfeita, pela Ona Chaplin, que simplesmente se jogou no papel aí. Eles vivem em regiões vulcânicas e guardam um profundo ressentimento por Eywa. E após a erupção catastrófica no passado, que quase dizimou eles sentiram que eles foram abandonados pela deusa e por isso eles se desconectam, né, dessa rede neural do planeta. Diferente dos clãs anteriores, né, que a gente vai falar, né, do povo da terra, que seria o povo da Neytiri, e o povo da água, eles usam o fogo como arma e acabam formando, né, uma aliança extremamente perigosa com a RDA e o Coronel Credit, tornando o conhecimento local das armas de fogo, a tecnologia humana, entrar nas florestas e tudo mais, um tanto quanto complicada lá pro Jake, pra família e pra todo mundo que tá envolvido nessa narrativa. Quando a gente tem o Locke como narrador, ele assumindo, né, a voz principal da história nesse terceiro filme, tentando provar o seu valor enquanto ele lidera uma missão, né, para reunir os aliados, incluindo o retorno, né,
Tukun Payakan, né, que é com quem ele teve ali uma conexão muito forte. É aí que a gente também sente a diferença da dinâmica com o Jake, com o filho, né, quando a gente tem a perda do Netaeon e o Loak ainda falando que não quer ficar na sombra do irmão, é muito importante, né, essa mudança, né, de visão que o Jake começa a ter do filho, porque o tempo todo ele é muito severo. Outro ponto é algo que a Neytiri menciona no segundo filme, é que eles são uma família e não soldados. E ela reforça isso o tempo todo, né, pro Jake. A Neytiri, em Fúria, né, nesse terceiro filme, ele explora um lado dela que a dor da perda do filho torna ela muito mais violenta. É isso que acaba dando força para ela resgatar o marido também. A Kiri, né, nesse filme, ela começa a entender muito melhor a conexão que ela tem com Iewa e ela pode equilibrar o conflito, mas ela enfrenta algumas dificuldades ali quando a deusa aparece e não responde às preces dela da forma que ela espera. E a batalha final nesse filme é algo visualmente muito interessante, né, que tá ocorrendo ali em todo um território extremamente instável. A gente tem, de novo, né, o Jake e o Quaritch lutando, mas dessa vez é o resgate do Spider que tá ali no centro do conflito entre, no caso, os dois pais dele, né. A gente também tem algumas perdas, a gente tem a Ronal morrendo, né, a Kate Winslet dá a luz ali no meio do combate e acaba falecendo logo em seguida. A gente também tem a perda do Urotsu, que também é uma das vítimas, e um vilão, né, o Scarsby, ele finalmente encontra seu fim nas mãos do Tukun. O destino, né, do Quaritch nesse último filme, que a gente fica olhando, né, que primeiro ele morre, ele como pessoa, no segundo filme a gente vê que ele é liberto pelo Spider de alguma forma, mesmo ele gravemente ferido, todo mundo acredita que ele morreu, mas ele não morreu. Vê ele caindo, né, novamente, numa queda nas chamas, deixando o destino dele em aberto aí pro quarto filme. Por quê? Pô, a gente usa daquela teoria, né, sem corpo, sem morte. A gente só vê ele caindo, mas será que dessa vez ele morreu? Então só o próximo filme aí pra gente saber aí o que aconteceu. E também fica aí a curiosidade que o próximo filme, né, segundo a Sirgune, vai ser narrado pela Kiri. Então a gente vai ter uma perspectiva nova. E quando a gente fala de Avatar, a gente não pode deixar de falar de algumas curiosidades, né? Como tem HQs, como tem jogos, né? E vamos lá, vamos fazer um momento cronológico aqui. A gente tem, né, a questão do filme, né? A gente tem durante o Avatar 1 a HQ Sutei Path, né? E após o filme 1, a gente tem The Next Shadow, que passa logo após o fim do primeiro filme. O Jake tá tentando se consolidar como um líder, o Lockteyan, e ele enfrenta a resistência interna dos naves que não confiam, né, num ex-humano que sofre tentativas de assassinato. Entre o filme 1 e 2, a gente vai ter um pouco sobre Frontiers of Pandora, que eu vou deixar aqui o espaço para o nosso amigo Felipe falar um pouquinho sobre. Aqui quem fala é o Felipe Chaves, né, veio diretamente ali do Passando de Nível para invadir esse especial aqui e comentar um pouco sobre o game de Avatar, o Avatar Frontiers of Pandora, que foi lançado ali em 2023. Ele é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, né, e ele foi lançado ali justamente pela Ubisoft, em parceria com a Massive, e teve todo um acompanhamento ali do James Cameron e da equipe dele, então é considerado canônico, tudo que acontece no jogo, praticamente uma expansão ali da história. Quando o jogo chegou, ele teve uma recepção mista, de certo modo, muita gente adorou ali o visual, né, um visual muito bonito, principalmente ali porque Avatar já tem um universo muito bonito visualmente, mas algumas pessoas ficaram um pouco decepcionadas referente ao gameplay, porque ele segue muito aquela fórmula ali de Far Cry, dentre outros jogos ali da Ubisoft. Então, teve toda uma piada ali que era um Far Cry azul, que era basicamente um Far Cry com uma skin diferente, mas... e aí por isso ele não teve uma venda tão grande, e ok, porém muita coisa mudou agora recentemente, em dezembro de 2025.
perto ali do lançamento do filme, eles fizeram um grande update do jogo, né? Eles chamam de update 2.0, onde eles colocaram uma opção que era muito pedida pela comunidade, que era justamente de alternar entre primeira e terceira pessoa, permitindo ali você ver o seu personagem, né? De início, o jogo era só em primeira pessoa. Então, é como se tivesse dado uma vida nova pro jogo, né? Muita gente tá indo pra ele e elogiando e falando que a experiência tem sido muito mais legal agora. E para complementar, ainda tem o lançamento de uma nova DLC, né? A DLC From the Ashes ali, que tem muita relação com esse terceiro filme. Então, eu acho que é um ótimo momento para quem ainda não conheceu esse jogo, para poder experimentar, principalmente se você é fã de Avatar. Então, se você gosta aí da franquia, aqui é basicamente imperdível, já que é até mesmo uma expansão da própria lore, né? Uma expansão da história ali deste universo. Então, fico por aqui. Confiram mais conteúdos ali de games no Passando de Nível. E até mais. Obrigado pelo convite. Gente, antes do 2, a gente tem o The High Ground. Ela é muito essencial, porque ela se encaixa nos anos que imediatamente anteriores ao início de Caminho da Água, baseada em um roteiro original do James Cameron que não foi para o cinema, e que mostra o retorno massivo da RDA, a construção da cidade, né, de Bridgehead, e, crucialmente, o primeiro combate espacial entre os naves e os humanos em órbita de Pandora. E em seguida a gente vai ter, né, o filme The Way of Water e também, logo em seguida, Avatar Fire and Ash. E esse foi o nosso mergulho pelo universo de Avatar. A gente passou pela revolução visual de 2009, a gente mergulhou nos oceanos e enfrentamos o calor das cinzas e vimos que Pandora é um mundo vivo e que respira através dos livros, jogos e telas. Agora eu quero saber de vocês, exploradores do multiverso, o que vocês acharam desse episódio? E conta pra gente aí nos comentários o que você achou e não se esquece de avaliar o Podverso no seu escutador de preferência, dá aquelas 5 estrelinhas pra ajudar a gente aqui a saber o que você tá achando do nosso podcast. A gente se vê na próxima viagem pelo multiverso e